Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre modelos atômicos. Vamos lá! O objetivo da nossa aula: conhecer os conceitos sobre ciência e o conhecimento científico, conhecer a definição de matéria e conhecer a teoria sobre os modelos atômicos. Então a gente vai falar um pouquinho de algumas teorias aí. Vamos lá! Observando esta imagem. Que imagem bonita, né? Só de olhar já dá uma paz. Olhem só, pensando no conceito sobre matéria, que matéria é tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que está ao nosso redor no universo. A gente já falou sobre matéria em aulas anteriores. Você conseguiria identificá-la e ainda explicá-la só observando esta foto? Você aí de casa, consegue explicar, olhando a imagem, o que é matéria? A professora já deu uma dica aqui, né? Então, tudo que compõe, tudo que está ao nosso redor é constituído por matéria. O que é o termo comprovado cientificamente? Está muito debatida essa palavra cientificamente. Então, o termo "isso é comprovado cientificamente" é utilizado frequentemente para dizer que aquele fato constitui uma verdade, né? Que foi ali, tiveram alguns estudos em cima daquilo para dizer, não, isso é verdade mesmo. Então, olha essa imagem, dieta de 21 dias, método cientificamente comprovado para você perder de 5 a 10 quilos em apenas 21 dias. 100% garantido. Será, pessoal? 100%. Eu vou tentar, eu acho que eu tô precisando perder uns quilinhos aqui. Vou tentar esse método. Será que dá certo? Então, verdade científica. A verdade científica é uma construção racional, rigorosa, com base em métodos, com base em instrumentos. É uma interpretação da realidade. Uma interpretação dessa realidade condicionada pela racionalidade humana, instrumentos e técnicas existentes num dado momento. Uma das exigências, então, dessa construção de conhecimento científico é a objetividade. Então, quando a gente está falando de uma verdade científica, né, realmente nós precisamos ter dados concretos, rigorosos, para que a gente possa falar que isso realmente é ali uma verdade científica. O conhecimento científico é um saber disciplinado, que se alcança por meio de critérios como observação, a experiência e a crítica. Para os meus alunos, né, no convívio de sala de aula, os meus alunos, eu sempre falo para eles que eles precisam ser seres pensantes. Ai, professora, que maldade! Não é maldade. A gente precisa ter um olhar crítico para as coisas. Nós não podemos simplesmente acreditar em tudo que nos falam. Então, tenha um olhar mais criterioso, seja mais crítico, não acredite em tudo que falam, principalmente neste momento de tecnologia, de fake news. É muito importante que você vá atrás de outras fontes para ter certeza se aquele fato analisado é verdade ou não. Que para que a gente consiga chegar numa verdade científica absoluta, é necessário muitas e muitas observações, horas de observações, horas de análises, para consiga se chegar, experimentações também, né? Então, observação, análise, vai realizando experimentos para daí sim chegar a um conhecimento científico, uma verdade científica. Então, não acreditem em tudo, como a gente viu a reportagem ali do começo da aula. Será mesmo, né, que a gente vai conseguir ali perder 5 quilinhos ali com 21 dias? Claro, consegue perder, mas desde que a gente alinhe a alimentação,
atividades físicas, uma série de procedimentos. Apenas um método, apenas um medicamento, né? Talvez que eles estejam vendendo ali, talvez não seja tão eficaz, ou talvez o resultado seja mais longo, ou o resultado a longo prazo ou a curto prazo, mas aí depois, se você para de fazer, para de tomar, volta tudo. Então, por isso que quando falamos em conhecimentos científicos, precisamos ter uma visão muito mais crítica. Então, não espalhem fake news se não tiverem conhecimento, certeza daquilo, né? Deixa ali, joga fora, exclui do seu celular, mas não passe para frente. E qual que é a contribuição histórica? Então, no decorrer do tempo, a humanidade concebeu várias experimentações do conhecimento científico. Na Grécia Antiga, o interesse dos estudiosos era na natureza das coisas e do ser humano. Um destaque, Aristóteles e Platão. Então, estes, né, historiadores, eles realizaram, então, no decorrer do tempo, análises e conseguiram, então, contribuir historicamente. Mas eles fizeram várias análises, várias observações e tiveram ali experimentações e ali um pensamento crítico antes de sair divulgando qualquer coisa por aí. Química é a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e a sua relação com a energia. Então, a relação, né, as reações químicas é quando a gente junta ali dois ou mais elementos e aí eles vão ter uma reação, vai mudar ali esses elementos. Nós fizemos essa aula algumas aulas atrás, nós falamos sobre isso. Então vamos lá, vamos à nossa primeira atividade. Matéria é um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem, mas ela tem um significado específico. Qual é? Você aí de casa, sabe qual é o significado específico de matéria? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, matéria é um termo geral para as substâncias na qual todos os objetos físicos consistem, mas ela tem um significado específico. Qual é? Pega lá o teu caderno, vamos anotar, vamos conferir a resposta na verdade, né, pessoal? Tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E assim como a professora falou no começo da aula, então tudo que está ao nosso redor no espaço, a gente entende aí que é matéria. Matéria trata-se de tudo aquilo que ocupa lugar, ou mesmo que volume, no espaço e apresenta peso, produto da massa pela gravidade. Alguns exemplos de matéria, pessoal: árvore, bactéria, vírus, ser humano, ar, água, mesa, veículos, etc. Então, naquela imagem a gente tinha o cavalo, tinha a árvore, tinha micro-organismo, porque aqui eles estão falando de vírus e bactérias, a gente não consegue enxergar, não tinha? Vírus não sei, mas talvez bactérias com certeza tinham ali naquelas imagens, né? Tinha lá casas, então a gente encontrou ali então uma diversidade de matérias, ok? Então tudo aquilo que ocupa um lugar, ou seja, né, que tem um determinado volume no espaço e também que apresenta peso. Então tudo que está relacionado à nossa volta, matéria. Vamos falar de teoria ou modelos atômicos. Os modelos atômicos são os aspectos estruturais de quem? Modelos atômicos quer dizer que nós estamos falando dos átomos, isso mesmo, eles mesmos, que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Pessoal, uma coisa para vocês. Claro que eu vou defender a minha matéria eternamente. Então, ciências é uma matéria que ela não é estática. O que significa isso? Constantemente, através das observações, através dos experimentos e até mesmo através da tecnologia, nós recebemos informações diferentes. Então, por isso que muitos conteúdos de ciências, a gente fala, né? Nós trazemos teorias, modelos. Por quê? Teorias, e as teorias, elas são modificadas, porque a gente tem um estudioso que chega numa determinada conclusão. Aí ele defende aquela teoria dele e passa essa teoria para frente. Aí vem outro estudioso, se interessa por aquela teoria e aí pega essa primeira construção e continua a pesquisa. E assim vai, de um para o outro, até chegarmos em dados cada vez mais aprofundados. E conforme, inclusive, né, o que muda muito hoje para nós é a questão da tecnologia, que conseguimos então muitos avanços aí de experimentos, de resultados em relação a tudo isso. Então, quando a gente fala de teoria dos modelos atômicos aqui, nós vamos trabalhar com alguns modelos propostos para chegar na tentativa do melhor modelo utilizado atualmente, na tentativa de explicar cada vez melhor, tentar deixar cada vez mais palpável este conteúdo para vocês. Então, vamos falar sobre Leucipo e Demócrito. Eles afirmavam que as partículas da matéria eram tão pequenas, mas tão pequenininhas, que elas não podiam ser divididas. Denominaram essas partículas de átomo. E vocês sabem o que significa átomo? Em algum momento a professora já explicou para vocês o significado das palavras, da palavra átomo? Então a palavra é derivada dos radicais gregos, que juntos significam o que não se pode dividir. Então, átomo significa o que não se pode dividir. Vamos à nossa segunda atividade. A aceitação histórica da ideia de que a matéria é composta de átomos foi lenta e gradual.
Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. Segundo eles, como era o átomo? Como eles o descreveram? Então, como a professora falou, não é muito fácil chegar com novas ideias. Então, por isso que cada teoria, então, né, ela passa por uma série de experiências, de análises, para que, né, veja se aquilo é real ou não é real. Então, na Grécia Antiga, né, eles são conhecidos, Leucipo e Demócrito, por terem introduzido o conceito do átomo. Mas essa proposta, quando eles trouxeram, na época que eles trouxeram essa proposta foi rejeitada por outros filósofos, né? E acabou caindo aí no esquecimento. Então vamos lá, responda você de casa. Segundo eles, como era o átomo? Você sabe? Como será que eles descreveram o átomo? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, confiram lá nos seus cadernos. Eles acreditavam que átomos eram partículas indivisíveis, que não tinha como dividir, e que a matéria era composta por essas minúsculas partículas elementares de várias formas e tamanhos. Então, Leucipo e Demócritos, lá na Grécia Antiga, defendiam esta hipótese, essa teoria, né? Que eles eram partículas minúsculas, indivisíveis, né? E que essa matéria era composta por partículas ali que compunham, então, né? Várias formas e tamanhos. Nesta aula falamos sobre conceitos sobre ciência e conhecimento científico. Então não vamos esquecer. Tem a ciência, aquilo que a gente pode aí falar, e o conhecimento científico é aquele que realmente tem um conhecimento crítico, experiências para chegar em determinadas hipóteses. Tem a definição de matéria, tudo que compõe ali, que está ao nosso redor, composto por matéria, e a teoria sobre os modelos atômicos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!